Olá, tudo bem com você? Aqui é Ana Cláudia Machado Silva, da Academia de Radiologia. Como a Academia apoia o Outubro Rosa, este mês nós estamos trazendo vídeos relacionados à tecnologia em mamografia. No vídeo anterior nós falamos sobre o AEC na mamografia e nesse vídeo nós vamos falar sobre o tubo de raio-x na mamografia, as principais diferenças que esse tubo possui em relação ao tubo convencional. Se você acha que esse vídeo é importante para você e para os seus amigos, compartilhe nas suas redes sociais. E não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, para sempre ficar antenado nas novidades das tecnologias e da radiologia. Então, vamos ver aí o que o tubo de raio-x da mamografia tem de diferente em relação ao tubo de raio-x convencional. Então, nós vamos apresentar aqui algumas características bem interessantes que esse tubo de raio-x possui. Então, aí você está vendo nessa imagem exatamente já a grande diferença, que é esta janela que esse tubo de raio-x possui. Ele é bem similar, a gente pode ver que ele é bem similar a um tubo de raio-x convencional, porém ele tem essa janela que é feita de berílio. O berílio é um material que tem um número atômico Z igual a 4, então ele é um material bem fininho, de baixa atenuação. Na mamografia, nós trabalhamos na faixa de 40 kV, então trabalhamos numa faixa bem menor, exatamente porque o tecido que vai ser radiografado não tem a necessidade de trabalho com grandes KVs. Então, essa faixa, ela atende muito bem as características do tecido que vai ser radiografado, que é exatamente a mama. Vamos olhar agora o filamento, na verdade os filamentos. Então, no tubo de mamografia nós temos também os dois filamentos, né? O foco fino e o foco grosso. E aí nós temos um filamento maior, que ele tem 0,3 milímetros. Lembrando que o material também é o tungstênio, é o mesmo material do tubo de raio-x convencional. E quando utilizamos o filamento menor, é o filamento que tem 0,1 milímetro e ele vai ser utilizado aí para magnificações e ele reduz o borrado geométrico. Então, exatamente por isso ele vai ser utilizado nas questões de magnificação. O foco grosso, ele vai ser utilizado quando as correntes forem acima de 200 mA. E aí, nesse caso, utiliza a trilha de tungstênio, porque aí quando pensamos no alvo, equipamentos mais novos já possuem 3 trilhas no alvo. Então, a trilha de molibdênio, de ródio e tungstênio. Então, quando utiliza correntes muito maiores, aí pensando acima de 200 mA para mamografia, o sistema utiliza essa trilha de tungstênio exatamente pela quantidade de calor produzida. E aí o foco fino opera na faixa de 50 mA. E aí falando do alvo, do anodo, então quando se usa os detectores digitais, aí o tungstênio é a melhor escolha, exatamente porque aumenta a eficiência na produção de raio-x, porque se pode produzir mais raio-x com essa trilha, porque o tungstênio ele funde numa temperatura muito maior em relação ao molibdênio e ródio. Ponto de fusão do tungstênio é 3.370 graus. Então ele é o mais adequado quando se fala aí nos detectores digitais que precisam de uma quantidade maior de raio-x. Uma outra diferença é que esse tubo ele tem uma inclinação. Ele é inclinado para ter uma cobertura maior da mama, como você está vendo aí. E essa inclinação do tubo, ela vai depender da inclinação ou do ângulo aí do alvo, como você está vendo nesta figura. E aí a relação alvo e filtros, né? Na verdade, o tipo de alvo que está sendo utilizado e a associação com os filtros. Então, esta associação está relacionada ao tipo de raio-x que queremos para determinado tipo de mama. Então, por exemplo, o alvo de molibdênio pode-se utilizar o filtro de molibdênio, que tem 0,03 milímetros, e o filtro de ródio, que tem 0,025 milímetros. Quando se utiliza o filtro de ródio, quando se utiliza o alvo de ródio, o filtro a ser utilizado é o filtro de ródio também,
com 0,025 milímetros. Já quando se utiliza o alvo de tungstênio, nós temos 3 opções de filtro. O filtro de ródio com 0,025 milímetros, o filtro de prata com 0,05 milímetros e o filtro de alumínio com 0,7 milímetros. E aí, para que a gente tenha imagens adequadas a cada tipo de mama, envolve aí a seleção de 3 fatores: o alvo, o filtro, como a gente acabou de ver, e também qual é o KV utilizado. Então aí fica uma dica importante, que o filtro de molibdeno ele nunca deve ser utilizado com o alvo de ródio, exatamente porque os raios-x característicos do ródio ele vai ser atenuado significativamente pelo filtro de molibdênio. Então, se você quiser aprender muito mais sobre as tecnologias em mamografia, fique ligado lá no nosso site, o www.academiaderadiologia.com, porque em breve teremos aí um curso de tecnologia da mamografia, onde você vai aprender todos os detalhes e técnicas relacionadas à mamografia. Então, eu vejo você no próximo vídeo.